abençoe. Eu creio que vocês vão gostar, porque eu também, quando estive a preparar a mensagem, também gostei e fiquei mais consciente da importância que é de nós sermos filhos de Deus e sermos realmente instrumentos na mão dele, através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a inclinarem a cabeça também, como nós vamos fazer, e ter uma palavra de oração. Querido Pai, nós te queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos, acima de tudo, de termos os nossos corações unidos em Teu nome e para a Tua glória, e que todos os irmãos lá em casa que venham ver, assistir a esta gravação, Senhor, que sejam tão abençoados ou mais do que eu fui ao prepará-la. O desejo do meu coração, Pai, é servir os irmãos com a Tua palavra, para que todos nós possamos crescer e alcançarmos essa maturidade espiritual que nos dá o direito de sermos idóneos herdeiros do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Pai, o desejo do meu coração é que o Teu Espírito Santo tome toda a liberdade, possa ministrar aos corações quando a Tua palavra for pregada, dá-nos entendimento, Senhor, e concede-nos essa autoridade espiritual que há no nome de Jesus. Não te pedimos poder, mas sim autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Foi este desafio que eu senti desde o domingo passado, foi falar acerca de autoridade. E porque há uma tendência da Igreja a procurar poder, o exercício, o poder de Deus e o poder de Deus. E o poder de Deus não se manifesta se não houver submissão. Ou seja, o poder de Deus só se manifesta onde há submissão à vontade de Deus. E a autoridade é superior ao poder, porque tudo o que foi criado não foi criado pelo poder de Deus. Foi criado pela manifestação da sua autoridade. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, como introdução. Quando João registra na ilha de Patmos estas citações de Deus, por isso é que ele é um livro profético, porque a instrução para o João foi: ouve e escreve tudo o que eu diz. E quero vos ler a partir do versículo capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler aqui só um versículo, como introdução à questão da autoridade, ok? Diz assim: Tu, Senhor Deus, eu vou ler na minha tradução, ok? Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber a glória, diga comigo a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Foram criadas por quê? Por tua vontade. Exato. Vejam. Carla, leia lá a sua tradução, o versículo 11 nessa tradução bíblica. Digno és, Senhor, nosso, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Amém. Pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. E por tua vontade. Criaste todas as coisas, mas a Bíblia não diz aqui que foram criadas pelo seu poder. Exato. A criação é a expressão do querer de Deus, Exato. a sua vontade. Okay? Então, todas as coisas foram criadas pela expressão da vontade. O que é a autoridade se não a expressão do querer de quem manda? É isso mesmo. É verdade. Falem comigo, É irmãos. verdade, é. A autoridade, eu quando estava a ler, a preparar esta mensagem, é curioso que eu lembrei-me daquela ilustração que o irmão Zé deu, quando chegava lá um seu superior, Exato. a exigir coisas fora da lei que as rege. Ou seja, dá-me isto e tal. Não, só dou com a requisição. Não sei se vocês se lembram dessa citação do irmão Zé. E isso veio ao meu coração quando eu estava a preparar esta mensagem. Porquê? Porque quando a pessoa exerce o abuso da autoridade, ela já não tem autoridade nenhuma. É verdade. É isso mesmo. Quando há abuso de autoridade, já está a passar acima daquele que o indigitou para aquele fim. Claro. Então perde a autoridade toda. Toda a autoridade. É isso. Quem quer exercer poder para manifestar autoridade é sinal de que não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. É interessante.
Querem ver uma coisa? Venham lá agora, que estamos no último livro, vamos ao primeiro livro. Vamos a Gênesis 1. Portanto, a autoridade é a expressão do autor. A palavra autor mais idade. Portanto, o autor é idóneo para manifestar o que ele quer. Portanto, autor, a autoridade é a manifestação do querer do autor. A autoridade. Autor, idade. Portanto, a pessoa é idónea, sabe o que quer e então ele expressa o seu querer. E é curioso que na criação, a criação veio a existir pela manifestação do querer de Deus. E não foi pela manifestação do seu poder. Exato. Querem ver? No capítulo 1, vamos ler. Vocês vão ler, como eu vos disser, para nós gerirmos o tempo. Gênesis capítulo 1, veja o fruto da criação. A criação foi fruto da expressão do querer de Deus. E vamos ver se foi ou não foi. A gente podia ver, e Deus ordenou, e Deus não. Disse Deus. E as coisas aconteceram. Claro. Disse Deus. E as coisas aconteceram. À medida em que Deus dizia, à medida em que Deus expressava o querer dele, as coisas aconteciam. Então todas as coisas aconteceram, como dizem no livro do Apocalipse, por sua vontade. Pela manifestação da sua vontade. Essa é a autoridade do autor. Claro. Então, João 1 também não diz que nós não somos filhos da carne nem do sangue, mas somos filhos da sua vontade. Exato. Somos filhos por sua vontade. Exato. Diz assim o versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava lá ou não estava? Mas porquê é que não agia? Porque o Espírito de Deus manifesta o poder de Deus, mas ele precisa da expressão da vontade de Deus. Claro. O paralítico está e a pessoa exerce poder ou exerce autoridade? Autoridade. Não exerce poder. Não. O poder se manifesta no exercício da autoridade. Claro. Ou seja, Deus disse a Jeremias, olha, o que vês, Jeremias? Olha, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra, porque é a palavra que expressa o querer daquilo que fala. Exato. É isso mesmo. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E no cumprimento está a manifestação do poder. Mas a manifestação do poder é só para materializar o querer do autor. Claro. Exato. É isso Certo? mesmo. Diz assim, era a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E disse Deus, diga comigo, e disse Deus. E disse Deus. Então Deus vai expressar o quê? A sua vontade. Exato. Esta é a autoridade de Deus. Exato. E disse Deus, haja luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. Exato. Então a luz surge pela manifestação do poder ou pela expressão da vontade? Da vontade. Então nós não precisamos procurar poder. Nós temos que nos sujeitar à vontade. Sabe uma coisa? A igreja peca muito quando luta com o diabo. E eu vejo muitas vezes e assisti a isso pessoalmente. Em que, quem és tu? O que é que tu fazes aí? Onde é que tu estás? Qual é o teu nome? E não sei quantos mais. E estão ali de papo com o diabo e com os espíritos e não sei o quê. Quando, na verdade, a autoridade é exercida, é só chegar lá. Oh, sai! E acabou. Claro. É isso mesmo. Não é perder tempo, é sai. Exato. Nós temos a autoridade, sai daí, acabou. É isso mesmo. É Porque a vontade de Deus, para mim, é lei. claro. E como eu estou sujeito à vontade dele, É isso mesmo. então eu sou um ungido. E o poder se manifestará. Exato. Porque o Espírito Santo dará forma à palavra. Exato. Materializará a palavra. Por isso é que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é algo que existe, que não se vê, mas que se vai materializar para que seja visto. Exato. A fé não cria. A fé chama à existência aquilo que já existe. Exatamente. Chama as coisas que não são. Como elas já fossem. Elas não são, mas elas existem. Pois. Como se elas fossem. Exato. É isso mesmo. E então depois diz assim o versículo 3. Vamos ver o 3. Diz, haja luz, e houve luz. É ou não é? É. Vamos ver o 6 agora. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. E houve. Depois diz o verso 9. Vamos ao 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas. E foi assim que aconteceu. À medida em que Deus foi criando as coisas, o que é que Ele foi manifestando? A sua vontade. Vontade dele. Isto é autoridade. Olha, haja, aconteça, faça.
eu pus aqui, todos os versículos diziam haja. O 11, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam semente, ou seja, as instruções de Deus são claras, eles manifestam o querer. Não é, olha, haja fruto, não, fruto que tem semente. Claro. Ele é bem claro. Exato. Ou seja, fruto que consiga sustentar o ciclo da bênção, o ciclo da vida. Exato. Eu como fruto para me alimentar e a garantia da sucessão é a semente. É isso mesmo. Por isso é que Deus dá semente ao que semeia e dá pão para comer. Para quê? Para que a pessoa não seja levada a comer a semente e depois não tenha condição de subsistência. Exato. É verdade, é isso mesmo. Deus projetou tudo como deve ser. Claro. Porque no seu coração estava uma coisa, eu vou fazer uma obra-prima e eu quero que essa obra-prima tenha tudo, não se prive de nada. Exato. E nós, pelo pecado, perdemos essa legitimidade. Foi. E quando é que nós vamos recuperar essa legitimidade? A partir do momento em que nós aceitamos a fé em Cristo Jesus e Ele diz que nos dá poder para sermos feitos filhos de Deus. Então, eu reconhecendo que sou filho de Deus, então eu sei que sou a expressão do querer de Deus. É isso. É isso mesmo, é verdade. Eu hoje digo, eu sou um filho de Deus. Não foi por minha vontade, Não. foi pela vontade de Deus. Exato. Eu sou a expressão do querer de Deus. Claro. Se eu sou a expressão do querer de Deus, onde está a autoridade? O poder também está lá. É isso. Certo? Certo. Onde está a autoridade está o poder. E nós vamos ver como é que essas coisas funcionam. Os filhos de Seva quiseram exercer autoridade em nome de alguém a que eles não viviam sujeitos. Aham. Quem não se submete à luta contra o diabo, não é lutar contra o diabo, irmãos. É sujeitar-nos a Deus. É isso. O segredo do sucesso está a sujeitar-nos a Deus. Quando nós estamos sujeitos à autoridade, nós temos poder sobre os que estão abaixo de nós. Exato. Mas eu para isso tenho que estar sujeito à autoridade. Claro. Eu não posso invocar o nome de Jesus se Ele não for o meu Senhor, se eu não estiver sujeito à vontade dEle. Exato. Porquê? Porque se eu quero exercer autoridade sobre um nome no qual eu não creio, eu não tenho autoridade nenhuma, Não. porque eu próprio não estou sujeito, como é que eu quero que os outros sujeitem? É verdade. É isso mesmo. É isso. Então nós não temos nada que ter medo do diabo, nem dos demónios, nem disto, nem daquilo, nem do outro. Não. Se nós somos filhos de Deus e fazemos como o Tiago disse, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, ele disse, o que é resistir ao diabo? É não lhe fazer a vontade. É isso. Se eu me sujeito a Deus, o diabo não tem condição de mexer comigo. Claro. É isso mesmo. Estão a ver? É verdade. Agora veja o que é que Deus diz no versículo. Vamos saltar para o 24. Diz assim no 24. E disse Deus: produza a terra. O que é que Deus disse? Produza. O que é que Deus está a dizer para a terra? Terra, produz. Jesus. E o que é certo e sabido é que quando Jesus ensina a parábola da semente, o homem lança a semente à terra e a terra por si mesma frutifica. Porquê? Porque foi a instrução que lhe foi dada quando foi criada. Claro. Exato. Estão a ver? É isso. Todas as coisas que Deus criou, todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. Porquê? Porque é a palavra de Deus que tem autoridade. É isso. É verdade. E então diz assim, e produz à terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Diz o verso 24. Domésticos, animais selvagens e os demais e por aí fora. Depois o 26 diz, então disse Deus, façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, ele tem que ser a expressão do nosso querer. Se eu faço um quadro à minha imagem, não quer dizer que o quadro tenha cabelos brancos, que tenha não sei o quê, não. Tem que lá estar refletido o meu caráter. É a expressão do querer daquele que pintou. Aquele quadro, quem criou aquele quadro pode muito bem dizer assim, ali está a minha imagem. Porquê? Exato. Porque cada detalhe expressa o meu caráter. Exato. Estão a ver? Exato. E então Deus está aqui a dizer, olha, façamos o homem à nossa imagem. E ele domine e tal por aí fora. Então o que é isto? É a expressão do querer de Deus. Verso 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis. O que é isto? É a manifestação da autoridade. E encham e subjuguem a terra, dominem. Deus deu ao homem quê? Domínio. Verso 29, disse Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem semente e toda a árvore que dá fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês e dos vossos vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, diz a Bíblia.
Então todas as coisas vieram a acontecer pela expressão do quê? Da vontade de Deus, pela expressão do querer de Deus. Exato. Amém? Exato. Então eu não tenho necessidade nenhuma de poder, eu tenho que ter autoridade. É isso. Porque depois o exercício de poder é pelo mover do Espírito Santo. Claro. O Espírito Santo é que vai materializar as coisas. Amém? Amém. Deus expressa a sua vontade e tudo acontece. Um milagre, por exemplo, muitas pessoas procuram o poder e então as pessoas devotam-se muito aos milagres, não é? Aos milagres e à prosperidade financeira e tudo mais. Exato. Bom, então eu vou-vos fazer uma pergunta. Qual é a importância do milagre? O milagre pode mudar uma circunstância na minha vida, não é? Mas ele não tem poder de me transformar. Não. Não. Oh, pastor, não. 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 Nós temos o exemplo. Quantos anos andou o povo no deserto? 40, certo? Mudaram? Não. Não, pois não. Claro. Mas houve milagre ou não houve? Houve. Deus o tirou da escravidão Exato. e o trouxe para a terra prometida. Exato. Ao longo dessa caminhada, diz que foi uma caminhada de milagres constantes. Não se gastaram os sapatos, Exato. tiveram fome, Deus lhe deu codornizes, Deus lhe deu maná, Deus fez brotar água da rocha, Deus purificou as águas da contenda, Massa Meribá, Exato. as águas de Mara. Ou seja, o povo foi um povo constantemente abençoado, com milagres, com sinais, com maravilhas, mas era um povo de dura serviço, porque os milagres mudavam as circunstâncias, mas não criavam neles uma consciência de povo. Exato. É verdade. Então os milagres valem o que valem. É isso mesmo. Uma pessoa cega é curada de vista. Sim. E entretanto ela diz assim, ok, glória a Deus, estou curada, agora é que eu vou viver a vida. Para que é que serviu o milagre? Mudou uma condição de vida, mas não alterou a sua consciência. Não. Aí é que está. É verdade. Então, o que é mais importante? É o poder ou é a autoridade? Autoridade. É autoridade. É. É a autoridade. Claro. Porque exercendo a autoridade, o poder logo se manifesta. Porque se eu tenho autoridade para exercer essa autoridade, aí o poder vai se manifestar. Não tenho Claro. dúvida nenhuma. É isso. É É interessante. verdade. Às vezes a gente procura o poder, Senhor, dá-me poder, dá-me unção, dá-me poder, dá-me unção. Afinal de contas, não todas as coisas foram criadas pela manifestação da autoridade, pela manifestação do querer do autor. É exato. Do autor. É isso. Do autor. Do autor. É isso mesmo. Ele não é o autor da vida. É. Então, ele é que tem autoridade sobre a sua criação. Claro. Por isso é que mesmo. todas as coisas lhe estão sujeitas. É isso. É isso mesmo. Nada do que foi feito se fez, sem ele. Exato. Porquê? Porque ele é a expressão do querer do autor. É ou não é? Exato. É verdade. Então, Mateus 17, não tenham coisa, porque a mensagem também não é muito extensa, mas eu queria falar convosco acerca disto para nós adquirirmos a consciência da necessidade de existir a autoridade e não a manifestação de poder. Porque às vezes há manifestações de poder que não têm Deus, não têm nada de Deus. Absolutamente nada. Uma pessoa pode manifestar poder, por exemplo, eu como líder da igreja, eu tenho todas as condições para exercer poder sobre os irmãos. Mas isso é exercício de poder, mas não é uma. Mas eu posso exercer poder e não ter autoridade nenhuma. Exato. E as pessoas obedecem por medo Exato. É isso mesmo. e não por devoção. É verdade. É isso mesmo. Então isso é manipulação. Uhum. Isso é abuso de autoridade. Exato. É exercício de poder sem respaldo de propósito. É verdade. Certo? Então vejam o que é que Mateus 17 nos mostra. Mateus 17 diz assim, versículo 14, vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se lhe disse, Senhor, tem misericórdia de meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, na água, e eu trouxe-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, ou seja, eles não tiveram autoridade. Aqui está. É isso mesmo. Não foi poder, irmãos, Não. foi autoridade. A carência da autoridade. Exato. Mas eles não puderam. E o que é que Jesus respondeu? Jesus respondeu, ó geração incrédula É. e perversa, até quando estarei convosco? Até quando é que vos terei que suportar? Tragam-me um menino. E Jesus repreendeu o demónio. O que é que Jesus fez? Não, quem és tu? Não. Porque é que tu estás a fazer isso ao menino? E Não. tudo mais. Jesus esteve lá com essas lenga-lengas que nós Não. fazem nas igrejas. Não era nenhum. Lá, quem és tu agora? Querem ver ele? Diz lá quem tu és. Eu sou o diabo. Ah, é? Tu aí vieste de onde? Eu vim das trevas.
E aquilo faz um impacto na igreja. Ela fala com o diabo e não tem medo. E então ele põe o microfone e o diabo fala ao microfone. E então, olha, eu quando tive um encontro com o diabo não vi nada disso. Eu vi foi uma agressividade total. E depois vi a manifestação do poder de Deus pelo exercício da autoridade em nome de Jesus. Exato, isso mesmo. Isso é que é. E então diz assim, quando estarei convosco até quando vos chorei, tragam um menino. E Jesus, diz a minha Bíblia, que repreendeu o demónio. E o que é que aconteceu? E o demónio disse, não sai! Não, saiu logo. Não sai que eu quero te devorar a ti! E este saiu do menino, Foi. que naquele momento, em diante, ficou o quê? Curado. Então, os discípulos aproximando-se de Jesus, em particular, lhe perguntaram, porquê é que não conseguimos expulsá-lo? E agora entendam. E ele respondeu, porque a vossa fé é quê? É pequena. Mas é a dimensão da fé ou é a natureza dela? É a natureza da fé. Nunca se esqueçam de que a fé não se mede. Quando Jesus fala pequena fé e grande fé, é uma fé que não leva as coisas até ao fim. Exato. Pedro teve pequena fé porquê? Pedro não acreditou. Ele acreditou, mas depois duvidou. Pois. Ou seja, a fé não teve ação completa. Isso é pequena fé, porque não chega. Exato. É Agora, grande fé é uma fé que crê até ao fim, é resiliente e espera pelo fruto. É isso. E não desarma. É isso mesmo. Pedro, sentindo mesmo os sapatos molhados, devia ter dito, não mestre, és tu, eu vou ter contigo. E ele caiu bem perto. Jesus depois estendeu-lhe a mão e caiu perto. Claro. É? E então diz aqui, então os discípulos aproximando-se lhe perguntaram, em particular, porquê é que não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu, porque a vossa fé é pequena. Eu vos asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, portanto é preciso ter uma fé grande, é preciso ter uma fé viva. É isso. Porque a semente tem vida. Claro. Tem que ser uma fé viva. Claro. E toda a fé viva é passível de quê? De crescer. Não é? A semente da mostarda é lançada e depois ela cresce e torna-se uma árvore tão bonita que até as aves se vêm a aninhar debaixo dela. Bom, e depois assim, poderão dizer este monte, digam comigo, poderão dizer. O que é isto? É exercício de poder ou manifestação de vontade? Manifestação de vontade. Podereis dizer. É o exercício da autoridade. Levanta-te e lança-te. Exato. Eu estou a agarrar nele, estou a exercer poder. Não, eu estou a manifestar a autoridade. Eu estou-te a dizer, sai. Exato. Quando a gente diz a uma pessoa, sai daqui. É isso. O que é que nós estamos a exercer? Poder ou autoridade? Autoridade. E a autoridade, o que é que ela requer? Ser reconhecida. Exato. O irmão Zé, para dar o exemplo, se o irmão não se importa, o irmão Zé não obedeceu ao chefe, não fez o que o chefe quis, Claro. não foi por desrespeito, não reconheceu nele a autoridade, porque ele estava a passar por cima de normas que têm que ser zeladas. Exato. É isso E mesmo. então ele não teve qualquer receio. Eu era o meu chefe, era chefe industriais, o meu chefe era de serviços comerciais. Pois. Não tem nada. Portanto, não tem autoridade nenhuma. Naquele caso, ele perde a autoridade. Porquê? Porque ele vai rodear a lei, vai rodear as normas, porque em Deus há normas. Claro. Deus não é chegar ali e dizer, não, Deus há normas. Há normas. É isso. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Claro. E as normas são o quê? Manifestam o querer de Deus no momento certo. É verdade. Nunca, a nossa crença é esperar que o poder de Deus se manifeste em favor do que eu quero. A minha crença é desenvolvida pelo meu querer. A fé é a manifestação, é a expressão do querer de Deus. É diferente. Sim. Nós temos muita dificuldade em lidar com isso. Porquê? Porque nós pomos o nosso querer à frente do querer de Deus. E então, em vez de o ouvir, não, nós queremos é que Ele nos ouça. Eu não sei se me estou a explicar. Sim, está certo. O nosso desejo é tão grande que o que a gente quer é que Ele ouça. E então a oração já deixa de ser um diálogo e passa a ser um monólogo. Só eu é que falo e Ele tem que ouvir. Não. E não pode ser. Não. Porque o exercício, a manifestação da vontade do autor, da autoridade dele, Exato. é através da sua palavra. E Ele tem que falar ao meu coração. E eu, se quiser o fruto daquilo que Ele fala, eu tenho que submeter-me ao querer dEle. Exato. Por isso é que Jesus ensinou a orar com Pai Nosso que estás no céu. Pois. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Porque o segredo está aí. Exato. Está no cumprimento do querer de Deus. Então, se eu estou a orar para que a vontade dEle se cumpra, eu tenho que aceitar, seja ela qual for. Claro.
Exato. Porque senão eu vou entrar em conflito. Exato. Eu posso desejar uma coisa, posso querer muito uma coisa, mas Deus não está cá para me dar o que eu quero. Não. Deus quer que eu aceite o que Ele tem para me dar. É isso, completamente diferente. isso. Estão a ver? Por isso é que é bom nós estarmos esclarecidos. Nunca é demais falar destas coisas. Por isso é que o Paulo dizia, olha, eu sei que me torno chato por falar sempre as mesmas coisas, mas isto é bom para vocês, dizia ele. Isto é bom para vocês. Porque, na verdade, nós temos que compreender o que é a autoridade e como é que se manifesta o poder de Deus. Não há... Por isso é que aquele que como nós temos estado a estudar acerca da profecia, aquele que profetizar, profetiza a segunda medida da fé que Deus repartiu. Exato. Porque há pessoas que querem usar o dom da profecia e já falam que lhes vem na real telha. E depois não falam nada daquilo que Deus quer. É isso. Porquê? Porque não está, tudo o que falam não está de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, não é de Deus. Não é de Deus, não tem autoridade nenhuma. É verdade. É isso mesmo. Amém? Amém. Vocês estão a compreender? Sim, é verdade. E então diz aqui, e ele respondeu, porque a vossa fé é pequena, eu vos asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer este monte, outras Bíblias dizem dirão, É. há traduções que dizem direis, Direis. então dizer é expressar a vontade. Direis a este monte. E repare, vá daqui para lá e ele irá. Nada te será impossível. Exato. Veja a autoridade da palavra. Nada me é impossível. Eu não estou à espera que o poder se manifeste. Eu declaro uma palavra. Claro. E depois assim, mas esta espécie só sai com oração e jejum. Então o que é que eles precisavam? Comunhão com Deus. É isso. Para aprenderem a estar submissos a Deus e saberem qual é a vontade dele. Claro. E na verdade é assim. Nós só tomamos consciência da autoridade da palavra se nós a vivermos e a pusermos em prática na nossa vida. Exato. É ou não é? verdade. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, cada um de nós tem que ter um relacionamento com Deus para dizer o que a samaritana diz, o que os outros disseram à samaritana. Olha, agora já não é pelo que tu disseste, agora é pelo que temos visto e ouvido. Exato. Ou seja, agora já temos também o testemunho. Claro. Primeiro viemos pelo teu testemunho, mas agora também já temos testemunho. Exato. Agora já constatamos que na verdade Ele é o Cristo que devia vir e tal. Exato. Estão a ver como é bonito? Então nós não temos nada que ter o desejo de poder, nós temos que ter o desejo de autoridade. E o segredo do desejo de autoridade é vivermos em submissão à mesma. Porque não há manifestação de poder sem submissão à autoridade. É isso. Querem ver? Venham comigo a Mateus 7. Já estamos aqui perto. Glória a Jesus. Mateus 7. Glória a Jesus. Quando Jesus Cristo fala acerca do prudente e do insensato, veja qual foi a admiração das pessoas. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 24, diz assim: portanto, Jesus tinha vindo a ensinar acerca da porta estreita, acerca do julgar o próximo, acerca da persistência na oração, portanto, acerca de uma vida íntima com Deus, acerca da árvore e dos seus frutos, e depois vem e fala do prudente e do insensato. E todas estas coisas ele fala de uma maneira especial. E eles depois encararam aquilo de uma maneira diferente. Eles receberam as instruções de Jesus de uma maneira diferente. Eles distinguiram logo entre a ministração de Jesus e a ministração dos religiosos. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, quem ouve as minhas palavras e as pratica, irmão, não há exercício de poder sem prática. Vamos olhar para a autoridade como a teoria e a manifestação de poder como a prática. Nós adquirimos muito conhecimento na escola, mas saímos da escola com muita autoridade sobre aquilo que aprendemos, mas com pouco poder porque nós não temos experiência nenhuma. Estou-vos a fazer uma ilustração para ser mais fácil de compreender. Claro. E então diz assim a Escritura: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem que prudente, que construiu. Quem é que construiu? Ele. Nós não vamos estar à espera que seja Deus a fazer as coisas. Somos nós que temos que as fazer segundo a vontade do autor. Exato. Segundo a autoridade dele. Exato. E então diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Porquê? Porque ela tinha alicerces na rocha. É isso.
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, quer exercer poder sem ter autoridade nenhuma, o que é que acontece? O exercício de poder sem autoridade não resulta nada. Não resulta. Dura enquanto dura. Diz assim. Oh, irmãos, e vejam uma coisa. Voltando outra vez a falar o que falámos no domingo acerca dos desigrejados. Porquê é que existe tanto desigrejado? Porque eles reconheceram que a igreja não tem autoridade nenhuma. É verdade. É verdade. Porque a igreja pode ter grandes manifestações, espiritualidade e tudo mais, mas não há mudança de consciências. Pois. Como não há mudança de consciências, é como aquele milagre que supra a necessidade da pessoa no momento, mas não transforma a pessoa. Não. É verdade, é isso mesmo. Sim, sim. Certo? Sim, sim. Certo? Sim, Então diz assim. E não as pratica. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande o quê? A sua queda. Agora veja, é aqui que eu quero pegar. Veja o que diz agora o verso 28 e o verso 29. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam o quê? Maravilhadas. Sabe porquê? Porque os escribas e fariseus exerciam poder sobre eles e não ministravam em autoridade. Por isso é que Jesus disse, olha, quando eles vos disserem em Mateus 23, vocês veem que eles fazem exercício de poder sem ter alguma autoridade. Olha, não façam o que eles fazem, porque são pessoas que falam, mas não praticam. Na cadeira de Moisés estão sentados aqueles que estão em poder, não é em autoridade. Exato. Em poder. Exato. Olha, fazei tudo o que disserem, porquê? Porque o que eles falarem, segundo a minha palavra, e na minha palavra há autoridade. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu como pastor, não vivia sujeito à autoridade da palavra. E eu agora vinha-vos falar e exigir de vocês submissão. Eu tinha alguma autoridade para vos pedir isso? Não tinha. De maneira nenhuma. É como um pai que é bêbado, Exato. quer exercer autoridade sobre um filho para que ele não beba. Pois, não pode. Não, ele pode educá-lo, mas não o pode obrigar a não beber. Não. Porquê? Porque ele não tem moral para fazer isso, porque ele bebe. Exato. Então ele não tem poder nenhum. É verdade. Ele não tem autoridade nenhuma. Ele tem poder, porque ele é pai, pode bater no filho. Olha, se tu... Vocês estão a ver o que é que os escribas e fariseus exerciam? Poder sobre as pessoas, domínio sobre elas. domínio. Mas não tinham autoridade nenhuma. Não. É isso mesmo. É verdade. Hã? Vocês É estão a verdade. compreender Sim, agora? Sim, sim. E então diz aqui, estávamos a ler o 28. Diz assim, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porquê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Verdade. E não como os escribas. E não como os escribas, que falam, mas não têm autoridade nenhuma. É isso. Que são homens que obrigavam os outros a fazerem as coisas e eles nem com um dedo as queriam fazer. Exato. Como Jesus falou em Mateus 23 e Mateus 24 e por aí Claro. fora. Dando continuidade, vamos saltar para o versículo 5. Diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, isto aqui é a manifestação do exercício da autoridade e o entendimento acerca do poder. Esta é das escrituras mais ilustrativas acerca da diferença entre autoridade e poder. E o reconhecimento. Exato. É isso E o reconhecimento, diz assim. Então entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Não. E respondeu o centurião. Diga. Está lá isto. Está. Está. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra. Diga o quê? Diz apenas uma palavra. Uma palavra. O que é que as pessoas, quando chegavam ao pé de Jesus, diziam, Senhor, se tu queres, tu podes purificar. O que é que eles estavam à espera? Da manifestação do poder dele ou do exercício do caráter? Quer. O que é que Jesus dizia? Sim, quero. Fica limpo. Pois. É exato. E na expressão do querer dele, a materialização é feita pela manifestação do seu poder. Exato. Primeiro vem o querer e depois é que vem o poder. Primeiro vem o querer e depois é que vem o poder. Claro. Porque muita gente até diz querer é poder. Não é? Querer é poder. Primeiro vem o querer e depois vem o poder. E então depois diz assim, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Olha o entendimento deste homem. Sim. É este entendimento que às vezes a igreja não tem. Diz assim, pois eu também sou homem sujeito à autoridade
Sujeito a quem? Autoridade. Não é sujeito a poder. Não. É sujeito à autoridade. E por ele ser sujeito à autoridade, ele tinha poder sobre outros que estavam abaixo dele. É verdade. E ele diz assim, e como soldados sobre o meu comando, e com soldados sobre o meu comando, há outras Bíblias que falam sobre o poder dele, às minhas ordens, como soldados sobre o meu comando, diga a um vai e ele vai, diga a outro vem e ele vem, e diga ao meu servo faça isto e ele faz. Que é à força? Não. Expressa o querer dele. E então depois diz assim, ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-vos, em verdade não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados lá fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Vocês conseguem entender a profundidade disto? Sim, sim. É verdade. Um homem que era cheio de autoridade, não? Exato. O homem reconhece a autoridade de Jesus. Diz assim, não, espera aí, mestre, tudo aquilo que tu disseres. Porquê é que Jesus tinha a consciência de que o Pai sempre estava com ele? Porque ele sempre fazia o que agradava ao Pai. Ele se submetia ao Pai, daí o Pai lhe ter dado autoridade sobre tudo o que está no céu, na terra e embaixo da terra. Por ele ser sujeito à autoridade. Então, eu só posso exercer a autoridade no nome de Jesus se viver sujeito a ele. É isso. É tão simples quanto isto. Vocês estão a ver? É verdade. E é tão simples de compreender. Nós vamos dizer, Senhor, dá-me poder, dá-me unção, dá-me poder. Não, Senhor, dá-me autoridade, dá-me autoridade. Dá-me autoridade, dá-me uma instrução para que eu, através dessa instrução, o que é que Jesus disse? E por todo o mundo prega o Evangelho a toda a criatura. O que é o Evangelho a não ser a expressão do querer de Deus? Exato. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O Evangelho é a expressão do querer de Deus. O que é que o Evangelho diz? Que Deus quer que todo homem se salve. É isso. Esse é o querer de Deus. Deus quer que a sua criação volte outra vez à origem. Exato. Parece que é um filme a rebobinar para trás, a andar para trás. O plano de redenção. Não, exato. Redimir é voltar, fazê-lo voltar ao sítio de onde ele caiu. E qual é o apelo da Bíblia? Lembra-te de onde caíste. Não está no Apocalipse? Lembra-te de onde caíste. Esse é o plano da redenção de Deus. É trazer-nos à origem, outra vez. Então eu agora compreendo que as coisas acontecem em Deus pela manifestação da sua vontade. Pela manifestação da sua vontade. E por último quero-vos ler aqui, já que estamos aqui perto, vamos a Lucas 7. Conta de outra forma. Glória a Jesus. É a mesma escritura do centurião, que ele fala aqui, diz uma palavra e o meu servo será curado. Portanto, em Lucas 7, não vale a pena estarmos a ler tudo, porque acabámos de ler em Mateus precisamente a mesma escritura. Já estava, diz assim o versículo 6, Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te importes, não mereço receber debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Aqui até foi, a Bíblia fala de uma maneira, aqui fala de outra. Eu sei que sou um centurião, ou seja, eu sou um cidadão romano, eu sou um invasor. Exato. E como invasor eu não tenho cara para ir ter contigo, mas eu custa-me ele estar a sofrer. Compreende? E então ele aqui diz, por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e os soldados sob o meu comando, e com soldados sob o meu comando. E digam vai, ele vai, digam outro vem, ele vem, e digam ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se, como nós acabámos de ler há pouco, de quê? Da fé que ele tinha. Ou seja, o que é que a fé nos traz? Quer ver? Não abram, eu vou lá que é para ser mais rápido. Hebreus 11.1 diz que a fé é que nos dá entendimento. A fé nos dá entendimento. A Bíblia em Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que se não vêem. Pois por meio dela os antigos alcançaram testemunho. E depois o verso 3 diz assim: pela fé entendemos. A fé nos dá entendimento.
A fé daquele homem lhe dava entendimento acerca de como as coisas funcionavam no reino do Espírito, Claro. no mundo espiritual. Exato. Assim como elas acontecem no mundo carnal, assim acontecem no mundo espiritual. Exato. Eu estou debaixo dos meus superiores e eu tenho outras pessoas abaixo de mim. Portanto, é tudo uma questão hierárquica. Agora, tu és Senhor. Exato. Tu não tens ninguém acima. Tu és Senhor. Então, tu dizes uma palavra e as coisas acontecem. É verdade. Assim como tu expressaste a tua vontade, haja luz, também podes expressar a tua vontade. Ser curado. Exato. É isso mesmo. Ser A curado. vontade é dele. E não é preciso gritos. Não, de maneira nenhuma. Os gritos é para criar alarido e tudo mais. É isso. Jesus chegava aos demónios e dizia, sai dele e não voltas mais a ele. Acabou. Para com essa maluquice. Exato. Sai dele e não voltas mais a ele. É uma instrução. E o que é que os demónios, a Bíblia diz que os demónios creem, por isso é que eles tremem. Exato. Porquê? Porque eles reconhecem em Cristo e no nome de Jesus Exato. a autoridade. É isso. É verdade. Porque se eu for lá, eu ordeno e tal, e não sei o quê, mas que és tu? Olha agora, É. o meia leca agora crê. Eu sou enviado, eu venho em nome de Jesus. Eu venho em nome de Jesus. Por isso é que Jesus os enviou e lhes deu poder e autoridade. Exato. A Bíblia diz que Deus lhes deu autoridade para pisarem serpentes e escorpiões e todo o mal do inimigo. E nada vos causará dano algum. Porquê? Porque eles, nós, escutem, quando o Espírito Santo, para entendermos, quando o Espírito Santo foi derramado, Jesus tinha dito, olha, não saiam daqui, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que depois sejam revestidos de poder, não é? E qual era o objetivo do poder? Qual era o objetivo do poder? A capacidade que lhes era dada para testemunharem Jesus. Exato. Para testemunharem Jesus. E como é que eles testemunham Jesus? Verbalmente. E porquê que o poder se manifestava? Para provar aos outros que a palavra era dele, não era deles. Exato. Por isso é que eles nunca procuraram a sua própria glória. Sempre falaram em nome de Jesus Cristo, olha, aquele a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a Ele estão sustentadas todas as coisas debaixo dos seus pés. Por isso é que eu hoje tenho um entendimento completamente diferente acerca dos demónios e acerca de tudo isso. A Bíblia diz no Antigo Testamento que contra o povo de Deus não vale maldição nem encantamento. Quem acreditar nestas coisas é porque não tem autoridade nenhuma. É isso. Não tem autoridade nenhuma. É verdade. Quem quer exercer poder, vocês vão reparar, um patrão delega autoridade a um filho. O filho não precisa, de exercer o seu trabalho como um forte. Eu digo assim, Zé, faz isto. Dentro da incumbência dele, Zé, faz isto. Agora ele não vai abusar da autoridade, querendo mandar o funcionário fazer uma coisa para a qual ele não foi contratado. Claro. Porque isso já é exercício de quê? De Exato. abuso de poder. Exato. Jesus nunca fez isso. Deus nunca fez isso. É verdade. Deus nunca chamou ninguém e deixou na mão. Não. Quando Deus chama alguém, lhe dá poder, ele já tem a sua autoridade, porque ela está expressa na sua chamada. Exato. E a manifestação do seu poder dá-se em função da minha obediência. Claro. Então a palavra de Deus não é um instrumento para mim, eu é que sou um instrumento para ela. Exato. É isso mesmo. É verdade. Pensem bem. É verdade. A luz foi um instrumento para a palavra ou foi a palavra que foi um instrumento para a luz? Foi a palavra que gerou a luz. Não é? Exato. Então nós somos o quê? A luz do mundo. Então nós temos que ser a expressão do querer do autor. Exatamente. É isso mesmo. Está certo. Somos a expressão do querer do autor. Está certo. É Porque isso. se na verdade nós não fizermos as coisas segundo a vontade dele, então nós não temos autoridade nenhuma, irmãos. E o poder não se pode manifestar. É isso. Porque se manifestar poder é abuso de autoridade já. Já é subjugação. Exato. Já é subjugação. Exato. E não é exercício do poder de Deus, porque a palavra dele não está lá. Agora, onde o Espírito Santo não falará por si mesmo. Claro. Ele é que dá forma à palavra. A palavra é haja. E o Espírito Santo chama à existência aquilo que já existia pela vontade do Pai e materializa. Exato. E materializa. A doença está. Nós temos a autoridade da palavra, porque a palavra nos é revelada. Por isso é que eu sempre disse, não busquem a palavra, deixem que Deus a dê. Porque a palavra tem que ser dada, porque senão nós estamos a enganar nós mesmos. É isso mesmo. A palavra tem que vir ao nosso coração. E quando ela vem ao nosso coração para nós temos uma sensação de que está consumado e acabou. É isso. É isso mesmo. Só vivendo isto, só vivendo isto. É verdade. Isto não sei se não é passível de ser ensinado. É verdade. Isto não é passível de ser É ensinado. verdade. O Pedro claudicou. Porquê? Porque o Pedro não acreditou. O Pedro acredita pelo entusiasmo,
Pedro, sou eu, vem. Se a tua dúvida é se eu sou, eu estou a dizer eu sou. Vem. Pronto. Agora é contigo. Acreditas ou não acreditas? E o Pedro acreditou, mas depois achou, não, como é que é possível uma coisa destas? É como nós às vezes na vida não alcançamos as coisas porque acreditamos até um certo momento, mas depois a gente vê que as coisas não andam e não, isto já não vai. Temos que confiar. Não, a nossa fé tem que ser a nossa fé tem que ter uma ação completa. É. Porque o tempo é dele, não é nosso. É isso. E nós às vezes entramos em desespero. Desesperar é deixar de esperar. Exato. Entramos em desespero quando Deus quer que nós esperemos. É verdade, é isso mesmo. Agora, nós temos que ter sempre uma coisa, a consciência, e isso é feito através de quê? De uma vida de intimidade com Deus. Não é sermos ratos de sacristia, mas é termos o nosso tempo de intimidade, Claro. o nosso tempo de oração. Exato. Separarmos um bocadinho do dia para nós lermos um bocadinho da Escritura. Exato. Orar a Deus, Senhor, olha, dá-me uma palavra. Eu às vezes digo, Senhor, dá-me uma palavra de amor, uma palavra que enche o meu coração com amor e tudo mais. Exato. E eu vou procurar as Escrituras que falem de amor. E dentro daquela Escritura que eu estou a ler, alguma coisa salta de lá para mim que eu preciso. Claro. Agora, não é assim, Senhor, fala ao meu coração. Não. E a gente vai, e aquilo não diz nada. Não foi, não vale. E aquilo não diz nada. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus tem a ver com nós estamos numa leitura, nós começamos a ler. Estamos a passar por um momento. Nós não vamos procurar nada para esse momento. Eu não procurei nada, eu só disse, dá-me uma palavra que aquieta o meu coração. Não há nada. Exato. Eu não fui explícito, não há nada. Porquê? Exato. Porque há momentos em que nós expressamos o nosso querer dessa maneira. Porque quando eu expresso o meu querer sem receber o querer de Deus, eu estou a cavar a minha frustração. E então a gente lê, estamos na intimidade com Ele, oramos, Senhor, revela-me a Tua palavra, e estamos a ler, e estamos a ler uma palavra que já lemos 100 vezes, 200 vezes. E aquilo para nós até às vezes dá vontade de deixar ali, eu já sei esta palavra. Nunca faça isso. Porque se Deus a pôs para ler, é porque alguma coisa nova Ele vai mostrar. É verdade. Vai mostrar. A palavra nova a cada dia. E a nossa necessidade também não é sempre a mesma. Não. E então a gente vai ler a palavra de uma maneira verdade, diferente. E diz, glória a Deus, olha, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não junta espalha. Não, eu não quero ser espalhado. Eu não quero espalhar, eu quero juntar. Eu tenho que estar com Ele. É isso. Eu tenho que ser com Ele. É isso mesmo. Estão a ver? É verdade. Pronto, somos nós que falamos. Isto é orar. É falar com Deus e orar. E então depois as coisas são feitas de uma forma tão sobrenatural e tão sublime que só Deus sabe fazer. Ninguém conhece a intimidade da Maria do Patrocínio como Deus conhece. Não. Nem ela própria. Não. Ninguém. Eu próprio não me conheço Não. na totalidade. Não. É Ele verdade. é que nos conhece. Por isso é que a própria Bíblia até nos ensina mesmo no que diz respeito à palavra, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Exato. Quando a gente profetiza já fala do que não conhece. Estão a ver? Mas é Deus a revelar. Então a nossa vida é assim. Olhamos, espera aí, o que é que eu quero? Poder ou autoridade? Não, eu quero autoridade. Porque reparem o seguinte, olha o que está a ver no meu coração. Quem é que precisa de poder? O escravo ou o filho? Quem é que precisa de poder? O escravo ou o filho? O filho. Não, Escravo. O filho já o autoridade tem. já tem o O filho. filho tem autoridade. Pois. Quem precisa de poder é o escravo para fazer o que o filho manda. É o escravo, é. Exato. É isso. É. E o que é que Jesus disse? Já não vos chamo de servos, mas de filhos. Exato. Ou de amigos. De Até amigos. vai mais longe. Era de amigos. O filho, o escravo não fica na casa para sempre, o filho fica. Sim. Então nós já não somos escravos, nós somos filhos, então nós temos autoridade. Exato. E essa autoridade é exercida sobre aquele a quem Deus dá poder para fazer o que o filho manda. É isso mesmo. É verdade. Graças É a bonito, Deus. não é? Graças a Deus. É mesmo. Então quem precisa de poder é o escravo para fazer as coisas. É. Agora o filho está cá para ordenar Claro. e o servo está cá para cumprir. Exato. É isso Exato, mesmo. exato. Certo? Estão a Certo, compreender? certo, sim, A sim. diferença entre o poder e a autoridade. Pois. Então é mesmo assim. Então nós temos que ter a consciência, primeiro, somos filhos de Deus. Exatamente. Segundo, temos que viver de acordo com o querer dele. Exato. Porque o erro do filho pródigo foi esse. O filho pródigo perdeu tudo, perdeu a autoridade toda. Pois. Mas o pai restituiu-lhe a autoridade. Não, tu és meu filho. Ele diz, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele perdeu toda a autoridade. Sim, sim. Mas enquanto teve dinheiro, exerceu o poder dele. Não foi autoridade. Claro. Porque quem tem dinheiro para comprar tudo o que quer, tem poder, mas não tem autoridade nenhuma. Exato. É isso. É verdade. É isso mesmo. O mancebo de qualidade, quando disse, ó mestre, que farei para dar a vida eterna, faz isto e aquilo, olha, vende tudo, dá aos pobres e vem e segue.
E a Bíblia diz que ele ficou pesaroso e não seguiu Jesus, porque possuía muitas coisas. Então repara uma coisa, ele tinha muito poder, mas tinha pouca autoridade. É. Ele não tinha autoridade nenhuma para dizer aquilo que tinha, quem manda sou eu. Não, ele era escravo do que tinha. É. Estão a ver? É Estão a ver? verdade. A diferença? A Sim, diferença? sim, é isso. Então o que importa para nós é a autoridade, porque o poder depois manifesta-se. Exato. Porque a autoridade está na palavra. Deus vela sobre ela. O que é que a Bíblia diz nos Atos dos Apóstolos? E o Senhor confirmando a palavra, cooperava com eles, confirmando a palavra. Ou seja, manifestando o seu poder. Sobre o quê? Exato. Sobre a palavra que era falada. Exato. É verdade, é isso mesmo. Certo? Sim. Amém? É verdade, é isso mesmo. Então diga, nós como filhos Nós como temos filhos, a autoridade que nos foi conferida no nome de Jesus Cristo. É isso E o mesmo. poder se manifestará ao invocar o nome de Jesus. É isso mesmo. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. É verdade. E toda a língua confessa que Ele é Senhor. É verdade. É Amém? isso mesmo. Amém? É verdade. Vamos inclinar a nossa cabeça. Os irmãos lá em casa também recomendo isso. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Temos a consciência de que a maior importância não é a manifestação de poder. Nós queremos exercício de autoridade, Senhor. Amém. A Tua igreja precisa de autoridade. Porque o poder Tu dás, Senhor. É verdade. Tu sempre velarás sobre a Tua palavra para a cumprir. Onde a Tua palavra for ministrada, o Teu poder estará lá Amém. para a confirmar. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. E como filhos, Senhor, reconhecemos o poder que nos é dado através da nossa submissão ao desejo do Autor da vida. Sim, Pai. Essa é a expressão da Tua autoridade. Obrigado. E nós herdamos essa autoridade no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, abençoamos em nome de Jesus os irmãos que nos seguem, os irmãos que ouvem as nossas mensagens, essas mensagens que vêm de Ti para nós, e queremos que eles sejam tão abençoados quanto nós somos. Amém. E que eles sejam luzeiros no mundo como nós consideramos ser, porque acreditamos no que Tu nos dizes, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 E Amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados amigos e irmãos, uma santa noite para vocês. É um prazer estarmos sempre juntos. Estamos na Rua Gilianes, número 3, A e B, no Lavradio. Endereçamos a vocês um convite para nos visitarem, para nos conhecerem ao vivo, e será um prazer para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. E até quarta-feira que vem. Amém. Deus vos abençoe. Graças estamos, Senhor.